Olá pessoal, e aí como estão? Beleza? Bom, hoje eu vou tratar sobre um novo assunto, né? O Simple Present com o verbo to be, ok? Já fiz um vídeo a respeito apenas do verbo to be, né? Que eu vou deixar o card aqui no vídeo. Quem não assistiu, é bom ir assistir lá. Hoje nós iremos ver como nós construímos as frases, né? Com o verbo to be, beleza? Aqui quem fala é o professor Diogo e vamos seguindo. Então, para relembrar, o que é o verbo to be, né? Já tratamos sobre isso lá no vídeo que eu mencionei e aqui eu vou dar uma revisada rápida. O verbo to be, ele é o verbo ser ou o verbo estar, certo? Como é que eu vou saber quando é um e quando é outro? Isso vai depender do contexto da frase. Aqui nós temos a frase, I am a student, ok? Eu sou um estudante. E temos a frase, I am happy, eu estou feliz, certo? Então, no próximo slide, veremos aqui quais são as formas do verbo to be, né? As formas do verbo to be são essas três aqui, o am, que é usado com I, o pronome sujeito, né, o subject pronoun, I, que nós em português chamamos de pronome pessoal, que significa eu. Também já fiz um vídeo sobre subject pronoun, quem não assistiu ainda é bom ir lá dar uma olhada para poder assistir e entender melhor esse conteúdo, certo? Vou deixar aqui o card também a respeito desse vídeo. Temos o is, que é usado com os pronomes he, she e it, né? E temos o are, que é usado nos pronomes you, we e they. Lembrando que esses aqui são pronomes no plural, exceto o you, que ele pode ser tanto no plural quanto no singular, como eu expliquei lá no vídeo sobre os subject pronouns. Então, cada um desses pronomes vai ter o seu verbo to be adequado, ok? Então, qual forma devemos usar, né? Como eu mencionei, o I eu uso com am. I am a student. Eu sou estudante. O you eu uso com are. You are my friend. Você é meu amigo. O he eu uso com is. He is happy. Ele está feliz. O she eu também uso com is. She is clever. O it eu uso com is também. It is a cat. O we eu uso com are. We are students. E they eu uso com o are também. They are friends. Beleza? O you eu uso sempre are, seja no singular ou no plural. Certo? E cada pronome pessoal usa a sua forma do verbo to be, como está escrito aqui no slide. Agora, como é que nós construímos as frases? Primeiro vamos ver aqui as frases afirmativas, né? Usamos o verbo to be para fazer frases afirmativas. Como é que nós montamos essa frase? Primeiro nós colocamos o pronome, depois o verbo to be adequado a esse pronome e por último o complemento. Lembrando que esse pronome aqui, ele está representando o sujeito da frase. O sujeito da frase é aquele que realiza a ação da frase. Aqui no caso, a ação é o verbo ser ou o verbo estar. Então, é aquele que realiza a ação de ser ou a ação de estar, ok? Exemplo, com I am a student. Eu sou um aluno, um estudante, né? She is happy. Veja que aqui eu tenho o pronome, depois o verbo to be is e o complemento happy. He is. Nós temos aqui o pronome he, o verbo to be is e o complemento a soccer player. Ou seja, ele é um jogador de futebol. We are, nós temos aqui o pronome we, o verbo to be are e o complemento friends. Nós somos amigos. They are, nós temos aqui o pronome they, o verbo to be are e o complemento at school. Eles estão na escola. Certo? Então aqui foram as frases afirmativas. Nas frases negativas, nós usamos a palavra not depois do verbo to be.
Not significa não. Então, como é que fica a estrutura da frase? Primeiro o pronome, depois o verbo to be, depois a palavra not e o complemento logo em seguida. Exemplo, I am not tired. Ou seja, eu não estou cansado. Veja aqui que tem um pronome, o verbo to be e a palavra not. E o tired é o complemento. She isn't sad. Ela não está triste. Aqui eu tenho o pronome she. O verbo to be is. Aqui nós temos a palavra not. Só que vejam que está faltando o O. No lugar do O tem um apóstrofo. E ela está próxima ao verbo to be is. Ok? Por que isso? Aqui nós estamos falando de contrações. Certo? O que é a contração? É a abreviação. Eu vou juntar o verbo to be com a palavra not. Então, o verbo to be is com a palavra not vai virar isn't. O verbo to be are com a palavra not vai virar aren't. Então, isn't e aren't são as contrações, certo? Do verbo to be com o not, que deixa a frase no sentido negativo. Outro exemplo aqui, ó, they aren't at home. Eles não estão em casa. Veja que aqui eu juntei o verbo to be are com a palavra not, fazendo essa contração ou abreviação. Ok? Então o not muda o significado da frase para o não, ou seja, o not transforma a frase numa negação. Certo? Agora, como é que nós fazemos perguntas? As perguntas, pessoal, elas são feitas da seguinte maneira. Lembra que nas frases afirmativas eu uso primeiro o pronome, depois o verbo to be e depois o complemento, certo? Para transformar em pergunta é só pegar o verbo to be e colocar antes do pronome, ou seja, antes do sujeito. Então na frase I am late, que significa eu estou atrasado, eu transformando ela em pergunta vai virar am I late? Ou seja, eu estou atrasado, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. He is happy é uma afirmação. Ele está feliz ou ele é feliz. Se eu quiser transformar isso em uma pergunta, eu tenho que pegar o verbo to be e colocar ele antes do pronome, certo? Então, a frase vai virar is he happy? Ele está feliz? A mesma coisa acontece aqui na frase they are students. Eles são estudantes. É uma afirmação. Se eu quiser transformar em pergunta, tenho que pegar o verbo to be e colocar antes do pronome. Vai virar are they students? Ok? Então, para fazer perguntas, eu altero a posição do verbo to be. Por quê? Porque o verbo to be aqui, ele é um verbo auxiliar. Isso vai ser feito sempre nas frases interrogativas. Os verbos auxiliares vão ser colocados na frente do sujeito. Existem outros verbos auxiliares além do verbo to be? Sim, existem. Vocês vão ver com o passar dos assuntos, ok? Agora, como é que nós respondemos essas perguntas? Veremos agora. Nós responderemos com respostas curtas, né? Respostas objetivas, dizendo sim ou não. Sim em inglês é yes, todo mundo já sabe, né? E não, no ou not. Então, por exemplo, na pergunta Are you a student? Se ela for responder de forma afirmativa, yes, I am. Veja que a pergunta foi com you e aqui ela respondeu com I. Por quê? Porque o you o personagem aqui, ele está fazendo a pergunta diretamente para estudante. Você é estudante? Ela, claro que ela vai responder com o pronome eu. Então ela vai dizer sim, eu sou. Aqui é a mesma coisa, ó. Is he happy? Ou seja, ele está feliz. Pela cara dele, nós podemos deduzir que no, he isn't. Então não, ele não está. Percebam que aqui eu usei o verbo to be com not, fazendo uso da contração. Tirando o O, colocando o apóstrofo no lugar e juntando com o verbo to be. Beleza?
Na outra pergunta aqui, ó, já no plural, are they friends? Eles são amigos? A resposta aqui é yes, they are. Ou seja, sim, eles são. Veja que aqui nós não precisamos repetir toda a frase, né? Bastamos utilizar o yes ou no e o pronome adequado com o verbo to be. E no caso de ser o no, a resposta, nós temos que acrescentar aqui a palavra not logo depois do verbo to be, podendo fazer uso da contração, como mostra aqui no exemplo, certo? Então aqui um desafio rápido, ó. Você consegue completar essas frases? Bom, eu tentei fazer aqui um esquema para eu tentar escrever aqui no slide e não consegui, então peço desculpas aí, ainda vou ver um jeito de resolver isso. Então aqui na frase, por exemplo, qual o verbo to be que eu uso? Am. Então fica I am 11 years old. Eu tenho 11 anos de idade. She. Qual o verbo to be que eu uso aqui? Is. Então a frase vai ficar she is my friend. We. Qual o verbo to be que eu vou usar com we? Are. Então vai ser we are students. Nós somos estudantes. No outro aqui, they. Qual o verbo to be que eu vou usar? Are também. Vai virar they are happy, ou seja, eles estão felizes. Ou eles são felizes. E no he, como é que eu vou completar aqui? Vou usar o is. He is at school. Ele está na escola. Perceba que todas essas frases que eu montei foram as frases na afirmação. Se eu quiser transformá-las em negação, é só eu colocar o not logo depois do verbo to be. Ficando assim, ó, I am not 11 years old. Eu não tenho 11 anos de idade. She is not my friend. Ou, usando a contração, she isn't my friend. Ela não é minha amiga. We are not students. Ou, usando a contração, we aren't students. Nós não somos estudantes. They are not happy. Ou, usando a contração, they aren't happy. Eles não estão felizes. Ou eles não são felizes. He is not at school. Ou, usando a contração, he isn't at school. Ele não está na escola. Procure sempre utilizar as contrações, porque elas deixam a comunicação mais fluida, mais rápida, certo? Sempre que puderem, usem contração. Então, e para transformar em perguntas, como é que faz? Simples. É só colocar o verbo to be antes do sujeito, que aqui no caso está representado pelos pronomes. Lembrando que eu posso não ter pronome, posso ter o nome de uma pessoa. Ao invés de she, ter o nome de Maria. Ok? Então, não muda a ordem, né? Nós colocamos primeiro o verbo to be, para fazer perguntas, é claro. Primeiro o verbo to be, depois o sujeito, que aqui está representado pelos pronomes, que poderiam ser trocados pelos nomes de pessoas. E depois o complemento, que é essa parte aqui, ó, seria o complemento, certo? Então aqui, na número 1 ficaria Am I 11 years old? Eu tenho 11 anos de idade. A 2, Is she my friend? Ela é minha amiga. A 3, Are we students? Nós somos estudantes. A 4, Are they happy? Eles são felizes ou eles estão felizes. A 5, Is he at school? Ele está na escola. Beleza? Então, bom pessoal, é isso aí. Hoje nós aprendemos a fazer uso do verbo to be na montagem de frases, né? E essas frases estão no Simple Present. São frases do Simple Present com o verbo to be. Professor, existe frase do Simple Present sem o verbo to be? Sim, existem. Nós veremos em um outro momento, em um outro vídeo. Certo? Resumindo o que vimos hoje. O verbo to be, verbo ser ou estar, que nós já estudamos. Revisamos que para cada pronome tem um verbo to be adequado, né? O I é o am, o he, o she, o it é o is, you, we e they é o are. Lembrem-se disso. Isso aqui é um assunto que vocês vão ver por toda a sua caminhada no estudo do inglês.
Vimos como montar frases na forma afirmativa, vimos como montar frases na forma negativa, vimos como montar frases na forma interrogativa, ou seja, fazendo perguntas, e como responder a essas perguntas, certo? Bom, lembre-se de sempre anotarem enquanto assistem às aulas, era para eu ter dito isso no início do vídeo. O que eu devo anotar? Tudo aquilo que eu achei importante. Dá pausa e anota, dá pausa e anota, ok? Agradeço pelo seu tempo, agradeço pelo sua curtida e o seu like. Se quiserem perguntar alguma coisa, é só deixar nos comentários. Usem esse vídeo o quanto quiserem e espero que tenha ajudado a todos. Espero que seja útil para vocês. Compartilhe com os colegas que tenham dificuldade em inglês nesses assuntos. Espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima aula. See you soon. Bye bye.